Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma videoaula sobre embriologia do sistema nervoso, parte 2, em que nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento da medula espinhal e também da formação das células do sistema nervoso. Voltamos aqui no tubo neural que dará origem então ao sistema nervoso central. Então, se nós fizermos um corte transversal nesse tubo, o que nós vamos encontrar, né? As principais características, relacionadas às células que nós vamos encontrar nesse tubo nós vamos encontrar um sulco limitante, uma lâmina de células que a gente chama de lâmina alar, uma lâmina basal, uma lâmina do assoalho e uma lâmina do teto. Sendo que a lâmina alar, nesse local aqui nós vamos ter a origem aí, principalmente de neurônios sensitivos. Já a lâmina basal dará origem principalmente a neurônios motores. A lâmina do assoalho dará origem ao sulco mediano e a lâmina do teto às células do epêndima. Então, aqui numa visão desse corte transversal do tubo, nós podemos visualizar que na parte dorsal posterior nós temos aqui as lâminas alar, duas de cada lado. Na região anterior, nós temos as lâminas basais, uma de cada lado. Aqui, a lâmina do assoalho, a lâmina do teto e o sulco limitante. E na região central, nós temos a luz desse tubo neural. Nós vamos falar, então, agora um pouco do desenvolvimento da região específica do sistema nervoso central, que é a medula espinhal, né? E lembrando que a medula espinhal, assim como todo o sistema nervoso central, se origina do tubo neural. E ela está localizada nessa região aqui, então, do tubo em amarelo. E um corte transversal, se nós pegarmos e aumentarmos, e olharmos ao microscópio essa região aqui do tubo, nós vamos ver que existe aí uma população de células que são chamadas de células neuroepiteliais e que são células que têm um grande potencial aí de se desenvolver nas células do sistema nervoso central. Vemos então nessa região, próxima ao canal aqui do tubo, uma zona ventricular e próxima à região externa aqui, uma zona marginal e na região do meio chamada zona intermediária. Percebam que as células elas estão aqui representando aí uma intensa atividade mitótica e essas células elas vão então se dividir e se diferenciar ao longo desse trajeto, sempre da zona ventricular para a zona marginal, em células do sistema nervoso central. Então, a partir dessa imagem, nós percebemos que o tubo neural, conforme a multiplicação de células, ele então vai se alargando, Ele vai ficando mais espesso. E o canal, do tubo, ele vai ficando menor. Conforme essas células vão se diferenciando também, nós vamos ter a formação, da lâmina da placa basal, que eu falei anteriormente, que vai dar origem aí aos neurônios motores na região anterior da medula e na região posterior das placas alares
ou lâminas alares, que vão dar origem aos neurônios sensitivos. Aqui nessa imagem nós percebemos já uma evolução da medula, se aproximando do que nós temos, né, de medula espinhal, em que nós vemos a formação do corno aí posterior, né, das raízes dorsais da medula e da região anterior formada aí por neurônios motores. Percebam aqui que o canal ele já está bem menor e esse canal ele é revestido por células ependimárias e vai ser preenchido aí por um líquido que é o líquido céfalo-raquidiano. Aqui nessa imagem mostrando novamente aquela diferenciação das células neuroepiteliais de uma zona ventricular para uma zona marginal. Revestindo essas células, nós temos aí as células que vão dar origem às meninges, né? Então, nós vamos ter a formação a partir daí da dura mater e das leptomeninges, que são as meninges mais finas, mais sensíveis, que são a aracnoide e a pia mater. Aqui novamente mostrando essas células em intensa divisão celular e diferenciação e as células aqui dando origem às meninges. E aqui, né, como ocorre a neurogênese, né? Quais células que são formadas a partir dessas células neuroepiteliais? Então, nós vamos ter as células neuroepiteliais dando origem inicialmente ao neuroblasto, que ele é bipolar, né? Tem dois polos, e depois ele se torna o neuroblasto multipolar, até se tornar o neurônio em si. Nós temos essas células neuroepiteliais dando origem ao glioblasto, que são precursores dos oligodendrócitos e dos astrócitos. Nós temos as células ependimárias, né, que são aquelas que revestem as cavidades do sistema nervoso central. E nós temos a microglia, que não vai ser originada a partir dessas células neuroepiteliais, mas sim a partir de células mesenquimais. Aqui é mostrando o desenvolvimento da medula, né? Então percebe-se que o desenvolvimento das vértebras ele acompanha o desenvolvimento da medula espinhal. Mas com o passar do desenvolvimento, as vértebras se desenvolvem mais, né, do que a medula. Por isso que nós temos a medula, o finalzinho dela, em torno aí de L2 e L3. Depois nós temos os nervos que saem dessa medula aí, se distribuindo por todas as vértebras aí, né, formando a cauda equina, mas a medula ela não acompanha o desenvolvimento das vértebras e ela vai só em torno aqui de L3. E daí, pessoal, como eu falei, né, para vocês, o sistema nervoso central ele se desenvolve a partir de um tubo, que é o tubo neural. Esse tubo é inicialmente uma placa que, né, tem elevações das pregas e a formação de um sulco, e ele se fecha formando um tubo. Existem vários tipos de malformações que são ocasionadas pelo mau fechamento e má formação desse tubo neural. E uma delas é a espinha bífida, uma das mais frequentes, em que aqui nós podemos ver na imagem, né, nós temos 3 tipos de espinha bífida, né, a espinha bífida oculta, que é essa em que nós vemos aqui a medula e a vértebra, sendo que a vértebra ela não fecha aqui, não envolve a medula, então você tem só pele aqui. Geralmente nessa região ocorre aparecimento aí de tufos de pelo. Nós temos a espinha bífida, que é também chamada de meningocele, que é quando você tem, né, a formação desses espaços, dessas vesículas, em que você tem para fora as meninges, né,
né, e líquido. E nós temos a meningomieloencefale, que é um pouquinho mais grave, que você tem, né, nervos e tecido nervoso, né, exposto aí fora da região aí abraçada pelas vértebras, que nós podemos visualizar aqui na imagem abaixo. Então vejam aqui, você não tem as vértebras fechando. Aqui nessa outra região você tem as meninges e líquido, que é a meningocele. E aqui, pessoal, nós temos representando nessas imagens, né, algumas imagens de espinha bífida oculta e os outros tipos de espinha bífida, como a mielomeningocele e a meningocele. E essa formação, né, essa má formação do tubo neural, ela pode ser prevenida. Existem fortes evidências científicas que há uma diminuição da incidência de malformações do tubo neural quando ocorre a suplementação do ácido fólico, cerca de 1 a 3 meses antes da concepção, né, até o final do primeiro trimestre de gestação, que é o período que é a formação do tubo. Quem que é esse ácido fólico? Né? O ácido fólico é uma forma sintética do folato, né, que encontra aí na vitamina B9, e tem a função que ela participa da síntese aí das purinas e das pirimidinas, né, que são aí essenciais aí, que formam o DNA e o RNA. Então é uma forma aí de se estar prevenindo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa videoaula e não nos deixem de acompanhar, ainda temos mais uma videoaula finalizando então o tema embriologia do sistema nervoso.